Bom, gente, eu vou tentar explicar para vocês por que eu acho tão complicada a situação que a gente está passando aqui no nosso país hoje. Como todos sabem, recentemente houveram aumentos na gasolina, na cotação de energia, né? A energia passou a custar mais caro. A gente está a ponto de sofrer de uma crise hídrica, né? Na verdade, a gente já está passando por um rodízio. Em algumas cidades já está acontecendo rodízio, já faz algum tempo até, inclusive. Por que isso é tão preocupante, inicialmente, né? Quando você sobe o preço dos combustíveis, a tendência é que o preço da maioria dos produtos vão subir também. Porque assim, o produto ele é fabricado e depois ele tem que ser distribuído. E a distribuição desse produto é feita através das rodovias, né? E esse produto acaba sendo distribuído com a gasolina mais cara, o produto fica mais caro. Outra coisa, quando você sobe energia elétrica, a tendência é que para produzir tudo fique mais caro. Então, se você tinha lá, para produzir um carro, você tem um braço mecânico que consome uma quantidade de energia, e a energia praticamente dobrou, então o custo do braço mecânico funcionando é o dobro. A tendência é que praticamente tudo tenda a subir. Isso, na verdade, não é uma regra, né? Porque assim, o produtor, a pessoa que vai produzir, ele tem alguns outros pontos que ele pode se adequar, né? Para combater essa taxação excessiva, né, da energia elétrica e da gasolina. Se sobe a energia elétrica, sobe a gasolina, a tendência é ele mantém o preço e demite alguém, ou ele mantém o preço e compra matéria-prima mais barato, que tende a cair a qualidade do produto, ele não vai querer fazer isso, ou ele mantém o preço e retira do bolso dele uma porcentagem do lucro que ele teria com aquele produto. Então, de duas uma, ou o preço sobe, ou alguém vai ser demitido. Isso é uma situação muito complicada quando a gente já tem um cenário de assistencialismo, né? A gente tem um cenário de bolsas diversas, né? Então, eu acabei de apresentar para vocês o que seria o começo de uma crise financeira em um país que tenha um histórico político bom, administrativo bom. Então, isso seria o começo de uma crise financeira, por exemplo, na Alemanha, que a democracia funciona. Aqui, a história é diferente. Então, vamos lá. Primeiramente, que já faz tempo que a gente está sendo governado por uma cambada de incompetentes. E eu não falo nem sobre, não vou nem entrar em mérito de partidos aqui. A gente está falando de uma cambada de incompetentes desde o final da ditadura militar. Sempre. É assim, a gente está vivendo na nossa história recente, a gente está vivendo o período mais longo de democracia da nossa história. E o que a gente vê com essa democracia que está aí implantada é que a gente já fez muita cagada, né? A gente tem aí os três poderes totalmente corrompidos, a gente tem todo um histórico de corrupção absurda, a gente tem infraestrutura detonada, pessoas morrendo em hospitais, pessoas morrendo assassinadas, pessoas morrendo nas estradas. Tudo isso porque os nossos impostos, que são acho que, se eu não me engano, são os mais caros do mundo, estão sendo desviados. Então, o que acontece aqui é que a gente tem uma classe política que está desviando muita grana que era para estar
sendo revertida em bem-estar social, para estar sendo revertida em educação, para estar sendo revertida em infraestrutura, etc. Eu não vou nem... É tanta coisa que eu não vou nem falar aqui, mas é uma grana que deveria estar sendo usada pra gente. E essa grana, crianças, pasmem, essa grana ela está sendo utilizada primeiro para perpetuar o atual governo no poder. Em segundo lugar, essa grana está sendo utilizada para financiar o que eles chamam de grande pátria na América do Sul. Agora pegou. Putz, o que é esse negócio de grande pátria que eu já não entendi nada, eu já perdi tudo. Pois bem, a Dilma está construindo um porto, ou já construiu um porto em Cuba. Isso não é novidade para ninguém, segue o trecho do vídeo aí, né, da Dilma inaugurando a primeira parte do porto. A presidente Dilma Rousseff participou nesta segunda-feira da inauguração do primeiro megaporto do Caribe em Mariel, a poucos quilômetros de Havana. Ela estava ao lado do líder Raul Castro. O governo brasileiro financiou com 802 milhões de dólares a primeira etapa deste projeto conjunto, a maior obra de infraestrutura do presidente de Cuba. O Brasil é o segundo sócio comercial da ilha, depois da Venezuela. O Brasil acredita e aposta no potencial humano e econômico de Cuba. A Dilma tem projeto de construir um porto no Uruguai, se eu não me engano. Vai falir todos os portos do Sul. Isso, assim, com a nossa infraestrutura detonada. A Dilma desvia o nosso dinheiro. Eu não vou nem falar a Dilma, porque a Dilma é só uma marionete aí no esquema. Uma marionete não, ela é uma participante. Digamos assim, ó, personagem da quadrilha. Mas esse dinheiro está sendo emprestado para construir infraestrutura nos países, em países latino-americanos e alguns países da África. Bom, por quê? Não faz sentido. É que, na verdade, o que está faltando aí para dar liga nesse discurso todo é uma cosita chamada Foro de São Paulo. Queridos companheiros e queridas companheiras, o Fórum de São Paulo, que se reuniu pela primeira vez há 23 anos aqui no Brasil, foi e é um extraordinário laboratório político. Nele, os partidos progressistas da América Latina e do Caribe formularam projetos e alternativas que estão mudando a realidade em nosso continente. O Foro de São Paulo é uma instituição multinacional de esquerda que reúne todos os partidos de esquerda. Ela acontece desde 1990, então aí logo depois do começo da nossa democracia, as pessoas que estavam deportadas, houve anistia, né? Os terroristas comunistas daqui do Brasil voltaram, dentre eles a Dilma, o Lula, o José Serra, o Fernando Henrique era militante, eu não sei se ele chegou a combater, eu acho que não. Mas todas essas pessoas que queriam implantar o comunismo aqui no Brasil voltaram e organizaram todo este sistema de poder que hoje está acontecendo, né? Eles acabaram que eles não venceram nas armas, eles não venceram com bombas, eles não venceram assaltando bancos, eles não conseguiram implantar o comunismo dessa forma. E assim, eles queriam implantar o comunismo. Eu vou colocar um vídeo aí que a Dilma falando que ela queria implantar o socialismo. O socialismo é o primeiro passo para um comunismo, tá? Então, segue aí o vídeo da Dilma. Mas depois... A senhora chegou a acreditar que um regime totalitário como o regime comunista
pudesse ter sido implantado no Brasil? A senhora lutou por isso ou lutava por ideias libertárias que não o comunismo? Ou achava que o comunismo... o que a gente naquela achava? época era moda ser de esquerda também, não estou dizendo ela, porque ela não é moda, ela foi torturada. Mas eu, quando cresci um pouquinho, achava que era de esquerda, legal e tal. Aí começou a cair o Muro de Berlim, começou a cair o Stalin matou 50 milhões de pessoas. A gente viu que o comunismo era uma porcaria. O capitalismo não pode ser lá grande coisa, mesmo não é mesmo. Mas o comunismo não era o regime ideal. Mas a senhora chegou a lutar por um país comunista, é isso ou não? Não, não era por um país comunista, não, era por um país socialista. Então esse dinheiro está sendo utilizado do Brasil para financiar a infraestrutura destes países da América do Sul e do Caribe. Bom, parece meio... Agora vocês vão me perguntar, mas e os aliens? Aonde que os aliens e os Thundercats entram nessa história toda? Porque isso é muito maluco, Ulisses. Isso aí que você está falando é muito maluco. Não, na verdade, a verdade é que não. Essa organização Foro de São Paulo atua desde 1990 e eles estão a passos largos, eles estão caminhando a passos largos porque a gente não tem um histórico de militância de direita para combater isso que está acontecendo hoje, né? A gente não tem, o Brasil não tem nenhum partido de direita. Se tiver um ou dois partidos aí, eu acho que eu tenho que parar esse vídeo por aqui. Eu vou continuar no segundo vídeo depois explicando tudo isso. Porque na verdade eu apresentei todos esses dados, né? E agora vocês devem estar achando que eu sou maluco. Mas segue aí embaixo, eu pretendo já na semana que vem já disponibilizar um novo vídeo para vocês verem. Eu vou destrinchar e desmiuçar esse assunto porque a gente precisa urgente tomar conhecimento do que está sendo feito com o nosso dinheiro. E mais ainda, a gente tem que tomar conhecimento que querem implantar uma ditadura de esquerda na América do Sul e no Caribe. E o Brasil está financiando tudo isso. Eles precisam do Brasil. O Brasil é o comandante da parada. Por isso que a primeira reunião foi aqui em São Paulo, depois houveram outras reuniões. Mas calma, eu não sou louco, eu vou explicar isso melhor nos próximos vídeos. Então, se já tiver algum vídeo aí, curte esse vídeo, compartilha para o máximo de pessoas e vai para o próximo vídeo que lá eu vou começar a explicar e destrinchar esse assunto todo. Obrigado.